Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa de lançamentos do ciclo de 60 dias. E, gente, hoje, o que a gente vai ver hoje? O que nós temos para hoje? Vamos lá. Ó, aqui nessa aula, eu vou falar com vocês sobre a certidão de lançamento. Comenta aqui para mim se você já ouviu falar sobre certidão de lançamento ou imagina o que seja isso. E eu já vou adiantando o que é para a gente não ficar aqui perdendo muito tempo. A certidão de lançamento, gente, é um documento, tá? Que a gente coloca tudo que vai acontecer, tudo que tem sobre o nosso produto, sobre o nosso cliente, sobre o nosso evento, tá? É um documento onde esse documento vai não só te ajudar a ter todas as informações em um único lugar, como também, para quem tem equipe, é um documento onde você vai montar ali, né, sobre o seu próximo lançamento, e você vai poder chamar a sua equipe, no caso, e falar, equipe, olha só, esse aqui vai ser o nosso próximo lançamento, é isso que a gente vai gastar, esse é o nome, é aqui que a gente vai bater, essas são as dores dos nossos avatares, esses são os sonhos, é isso, XYZ. Então, assim, quando a tua equipe, por exemplo, tiver uma dúvida, ou você mesmo tiver uma dúvida, o que você vai fazer? Você volta na certidão. A sua equipe não precisa mais, por exemplo, ficar te perguntando as coisas. Eles simplesmente vão voltar lá na certidão e vão olhar o que está lá. Então, isso já economiza muito tempo também. Tá? Mas é um documento que... Qual que é a segunda importância disso? A segunda importância dele, além disso que eu já te expliquei, é que esse documento... você vai usar ele no próximo lançamento. Ou seja, você vai duplicar esse documento, você vai criar uma cópia dele, para reescrever o seu próximo lançamento. E aí você vai ver muita coisa que estava lá, né? Que você vai o quê? Melhorar, você vai aprimorar. Então você pode mexer um pouquinho na promessa, você pode, cara, de repente mudar completamente o nome do evento, porque você viu que o nome do evento passado não deu muito certo. Você descobriu mais dores, mais sonhos, né? Coisas novas do seu avatar, então você vai adicionando, beleza? Então ele é um documento que eu recomendo muito que todos vocês tenham. E é um documento que vai ficar com vocês o tempo todo, né? O tempo todo. Quando eu e Cabral estamos conversando aqui, que a gente está, o que tem que fazer? E às vezes até eu pergunto para ele, cara, quanto que a gente vai gastar? Aí fala, não, tá lá no, eu não lembro agora, mas tá lá na certidão. E aí eu, porra, é mesmo, né? Tá na certidão. Beleza? Então a certidão de lançamento é onde que nasce o teu lançamento. E aí eu vou abrir para vocês aqui, vocês estão vendo aí, né? Isso aqui é o Notion. Então vamos lá, certidão de lançamento. Eu vou passar aqui passo a passo com você, só para te explicar esse documento e depois você vai sozinha preencher ele. Mas eu vou te explicar o que é cada uma das coisas aqui. Então vamos lá. No seu certidão de lançamento, tem algumas informações que talvez para você já sejam óbvias, mas se você tem um time, cara, vale a pena você colocar aqui. Por quê? Porque o seu time não tem a dimensão, o contexto das coisas que você tem. Faz sentido? Então, nesse caso, você vai colocar aqui o seu nicho, subnicho, especialidade, que nada mais é do que as 3 camadas do conteúdo, tá bom? Além disso, tipo de lançamento, né? Aqui eu já fiz um pouco do esboço do que a gente vai fazer no próximo agora, que o nosso lançamento vai ser dia 26 de abril, tá? Nova abertura da comunidade. E aí, tipo de lançamento, vai ser um lançamento em série, que é um lançamento que a gente faz na terça, quarta e quinta, né? Que é as datas que a gente, cara, mais gosta aqui, que mais funcionam pra gente, tá bom? A gente vai falar um pouco mais, a gente vai se aprofundar nisso na hora certa. O produto que vai ser vendido, comunidade unida de conteúdo, nome do evento. Eu coloquei esse nome do evento aqui, Desafio 100K, mas eu não sei ainda exatamente se vai ser, tá? Mas eu começo a colocar ideias, eu faço isso, eu começo a colocar ideias, porque a partir delas eu vou melhorando. Se você assistiu a aula de headlines, que está lá na biblioteca digital da nossa comunidade, da nossa área de membros, você vai ver que esse é o meu processo de produzir headlines. Como que eu chego numa boa headline? Como que eu chego num bom título? Eu não fico pensando no melhor título então eu escrevo. Eu escrevo o que vem na cabeça primeiro, sabe? Assim, o que vem na cabeça, escrevi. E a partir daquilo, de olhar para aquilo, eu vou fazendo melhoras, tá bom? Então aqui pode ser que não seja esse o nome, tá? Mas se for, você pode até falar, caraca, eu vi isso não ser criado. Promessa. O plano para criar e vender um infoproduto capaz de faturar R$100.000 em um ano. Isso aqui é uma promessa bem simples, tá bom? Mas é uma promessa que talvez a gente use também. Mas tudo isso aqui a gente ainda vai validar. Datas de tráfego. Coisas que vocês têm que ter muito, tá?
Muita atenção, pedido para a produção de landing page. Se você vai pedir para alguém produzir ou você vai produzir, você tem que botar uma data aqui. Por quê? Porque a sua captação de lead depende da tua landing page estar pronta. Se a tua landing page não estiver pronta, você não consegue captar lead. Landing page precisa estar pronta em Então, assim, tem um pedido que você... Tem um momento que você vai começar a mexer, ou você vai pedir para alguém fazer, e tem o deadline, que é o dia que esse negócio tem que estar pronto. Tá bom? Então, aqui é a data. Período de compra de tráfego. E aqui você vai colocar de quais dias até quais dias você vai estar captando leads. O Cabral vai falar mais sobre isso, mas rapidamente eu posso dizer também que geralmente a gente começa, né, como a gente viu na aula passada, de 15 a 21 dias a gente começa a captação de leads e geralmente essa captação de leads ela vai até a aula 1, que seria aqui 26 de abril, ou a aula 2, tá bom? Geralmente a gente vai sentindo, às vezes a gente já bateu a meta de lead, não precisa ir até a aula 2 e tal, mas a gente decide dessa forma. E aí vem datas do evento. Então, cara, isso daqui, gente, é muito importante você ter. Isso aqui é uma das coisas mais legais que você pode ter, porque, tá marcado. E você vai ficar olhando para essa data. Então, toda vez que você souber a data do seu evento de cabeça, chegar um momento que você souber de cabeça, melhor ainda. A data e, claro, o horário, que horas que serão essas aulas, né? E a aula 4, cara, 31 de fevereiro, não. Isso aqui tá errado, essa data aqui, tem até que mudar. Mas vai ser geralmente num domingo. Então, 28 é quinta, 29, 30, 31 de abril, que vai ser num domingo, às 20 horas, né? Eu gosto de fazer essa aula do lançamento em série, que é a 4ª aula, que vai ser no domingo, e nessa aula eu trago como eu falei para vocês, né? Um tema que as pessoas querem muito saber, que é muito curioso, que chama muita atenção, tá bom? E aí, faço essa aula e faço um pitch de novo para a abertura do carrinho, que acontece no dia seguinte, às 6 horas da manhã. Possíveis convidados ou depoimentos. Se você já lançou, se você já tem alguns alunos que já deram depoimentos, que já falaram que conseguiram ter resultado com o seu produto, já é muito bom você ver isso aqui antes, tá bom? Porque se você deixar isso aqui em cima da hora, seja para pedir para o cara gravar um vídeo, ou seja para pedir para a pessoa, como é que eu posso dizer? Pedir para a pessoa aparecer ao vivo com você, caso você queira fazer no Zoom, tá bom? Você precisa já ter o nome dessa pessoa e marcar com ela, tá? Com brevidade. Com brevidade não. O mais breve possível, porque senão, se você deixar em cima da hora, pode ser que a pessoa não consiga. E você precisa de provas, né? Se você já tiver, é bom que você use. Então, datas do lançamento. Aqui eu vou colocar a abertura de carrinho. Então, abro dia 2. Aula inaugural. Para quem assistiu a fase 3 do ciclo de 60 dias, lá eu falo sobre a aula inaugural, que é uma estratégia que te ajuda a vender mais. Porque ela é mais um momento que você vai conseguir trazer as pessoas, né, os seus alunos, né, junto com pessoas que ainda não são seus alunos, mas estão querendo ali se tornar. E nesse momento você vai tratar todo mundo como aluno, mas você vai falar diretamente com os seus alunos, falando exatamente, mostrando, né, aqui é a comunidade, aqui é a minha área de membros, você vai começar por aqui, se você for uma pessoa assim, você começa por aqui, enfim. Lá vocês vão ter mais detalhes dessa estratégia, mas eu já gosto de marcar a aula inaugural no meio do carrinho, tá bom? Não quando fecha. Recuperação com boleto parcelado, tá? Se a gente for fazer 3 de maio, fechamento de carrinho 5 de maio, que vai ser numa sexta, tá? A gente aqui gosta de fechar carrinho na sexta. Mas sobre carrinho, o que eu posso adiantar para vocês é que quanto mais tempo você deixar seu carrinho aberto, as chances são que você vai vender mais, né? Se está aberto, você tem chance de vender e pode ser que você venda mais, tá bom? Efeito avalanche. A gente vai entrar nisso daqui ainda, mas isso aqui são pontos importantes do que você do que você pode, na verdade, entregar para quem está realmente comprometido, para quem realmente quer entrar na hora que você abrir as inscrições. Então, é bom que você tenha alguma coisa para motivar essas pessoas. E aqui a gente coloca, nosso produto agora, inclusive, ele não vai custar mais um 497, agora ele vai custar R$2.000, tá bom? E a gente não vai dar R$1.000 de desconto, tá? A gente vai dar no máximo R$500, né? Que já está aqui, ó, R$500 de desconto. E aí, uma vaga no próximo encontro do Titãs. Quem ganhou dessa turma agora foi o Fred, não sei nem se ele está aí. 30 primeiros caneca mais camiseta e mentoria, né? Que é essa mentoria aqui, tá bom? Só que a gente não sabe nem se ela vai ser exatamente como a gente está fazendo aqui, porque como a gente já está gravando, ela já vai estar gravada. Então a gente vai pensar como é que a gente vai fazer para as pessoas também terem esse contato direto com a gente, porque eu acredito que isso é legal, né? Vocês
tem alguém aqui que está gostando dessa mentoria ao vivo, eu acho que é bacana e a gente quer fazer isso também na próxima turma, tá bom? Metas de faturamento. Vocês lembram que eu coloquei metas de faturamento para vocês? E aqui a gente colocou essas metas aqui, ó. E essas não são, para a gente, não são metas que são tão ambiciosas. E eu vou explicar para vocês o porquê. Porque agora, esse próximo lançamento, ele não vai ser focado somente em conteúdo. A gente ensinar a produzir conteúdo. A gente vai começar a falar agora de lançamento também. E aí, o que acontece? Muda tudo. Pra gente, muda tudo. Muda a copy, muda o conteúdo que a gente vai trazer, muda como que a gente vai falar, tá certo? Então, a gente tem, como é um teste, a gente tem que ir bem tranquilo para não fazer nenhuma cagada abissal, tá? E aí, ó, investimentos e definições. E aqui tem um esboço de um investimento talvez que a gente está pensando em fazer. Nesse próximo lançamento, talvez a gente faça um investimento total de 65 mil. E aqui é como a gente, né? Como que a gente vai separar. Então, conteúdo 25, leads 33, tá bom? Para quem já está ligado aí, pode acreditar que há uma diferença aqui, por exemplo, acho que o Cabral explicou que o conteúdo, ele não era a porcentagem separada para o conteúdo, se você separar lá na aula que ele explicou isso, se aplicar aqui não daria 25, daria menos. E aí eu vou só falar para você por que aqui que a gente está investindo mais em conteúdo. Porque a gente está criando uma estratégia nova e está testando. E vamos validar nesse lançamento. E aí, se funcionar, a gente, né, traz para vocês, tá bom? Tirei aqui, cadê? Voltando. Beleza. Então, leads, para captar leads, só para anúncio, né? O dinheiro que eu vou gastar só com anúncio, só para impulsionar anúncios convidando para o meu evento. A gente separou esse valor aqui. Custo por lead, CPL é custo por lead. Eu vou até colocar assim, para vocês não acharem que é conteúdo pré-lançamento. Então, custo por lead, que é quanto que eu vou pagar para converter alguém, para alguém colocar o e-mail e chegar na minha página de obrigado. Chegou na minha página de obrigado, eu falo assim, Facebook, quando a pessoa chegar aqui na página de obrigado, é aonde eu quero e é aonde que você pode me cobrar. E é o Facebook, beleza. E aí ele vai procurar pessoas assim. Às vezes, se ficar difícil a pessoa chegar na página de obrigado, a tua lead sobe. Né? Sua lead sobe. Porque ele vai ter que procurar mais pessoas, ele vai ter que usar mais energia da própria plataforma para achar pessoas para você. Então, por isso que é importante a gente fazer um anúncio que ele é ligado diretamente com o que a pessoa quer, e ela vai chegar na tua página e lá ela vai ver que realmente é aquilo que ela quer e que precisa, e aí ela clica e chega na página de obrigado. Então, a gente está disposto a pagar R$ 3,30. E isso daqui você ainda vai se aprofundar, né, Carol? Você ainda vai falar sobre isso daqui, né? Sim ou não? Cadê o Cabral? Você está mutado, porque eu acho que você... Beleza. Então, o Cabral ainda vai se aprofundar nisso aqui, não desespere, não fica, como é que eu calculo, como é que eu vejo isso? Relaxa, tá bom? Então, leads. Vou botar aqui meta de leads. Quantas leads nós queremos captar para o próximo lançamento? Nós queremos R$10 mil, tá bom? E aqui conversão. A conversão está relacionada ao quê? Ao faturamento. Então, quantas dessas leads a gente quer converter? Mínimo. Tem que ser pelo menos isso aqui. Esperado e máximo. Né? Conversão esperada máxima, tipo, essa seria a meta alta, tá bom? E remarketing, a gente vai investir 7 mil. Anúncios passados que mais captaram leads. E aí a gente vai pegar agora do lançamento passado, vamos olhar para esses anúncios, tá? Por isso que eu falo para vocês, você tem que lançar. Porque quando você lança, você tem, tá vendo? Tem muito dado que você tem. Você começa a ter dados de anúncios, de coisas que você fez. E aí, anúncios passados que mais captaram leads. Aqui, eu vou colocar os anúncios que mais deram certo. Se você vai lançar pela primeira vez, essa parte não tem como você colocar, mas já fica de olho, porque você tem que ver já os anúncios que vão mais captar leads. E aí, oportunidade. Aqui, ó, por exemplo, eu trago 2 prints de notícias que apoiam a minha narrativa, que apoiam o que eu quero passar para as pessoas. Porque assim, durante o seu lançamento, você vai ter que mostrar alguma prova de alguma oportunidade, de alguma coisa que está acontecendo no teu nicho, que a pessoa precisa aproveitar. Ou que aquilo que você está falando faz sentido, né? Que você não está tirando isso da sua cabeça, por exemplo. Então, eu vou te dar um exemplo prático aqui. Eu falo basicamente assim, cara, esse é o melhor momento para você entrar no mercado digital. Por quê? Porque está começando, a galera está investindo alto, as pessoas estão procurando, a forma como as pessoas consomem conteúdo, consomem as redes sociais mudou. As pessoas hoje elas querem realmente pagar para participar de um projeto, para estar junto com um mentor. As
pessoas não se contentam mais só com gratuito. Isso tudo é uma boa notícia. E aí, por exemplo, eu posso trazer, olha essa pesquisa aqui que saiu no Terra. A pesquisa aponta crescimento na busca por cursos remotos durante a pandemia. Isso daqui que trouxe, que mudou todo o tipo de consumo das pessoas. Além disso, a Hotmart foi desafiada pelo crescimento rápido na crise. A Hotmart passou por um desafio que recebeu um aporte de 700 milhões de reais para receber novos infoprodutores e receber pessoas e para sua plataforma suportar as pessoas que estavam entrando lá para consumir os conteúdos que elas compraram. Então tá havendo esse movimento aí, você tá de fora. Tá vendo? Tudo isso aqui embasa o que eu quero trazer, o que eu quero mostrar, o que eu quero mostrar para a pessoa. Não fica só, né, no beabá. Então você pode pesquisar, trazer pesquisas, você pode trazer, como é que eu posso falar? Você pode trazer artigos, tá bom? Qualquer coisa que embase isso, tá? Ou às vezes também, se nada você não tem, pode trazer a sua percepção empírica, tá? Mas o que eu quero dizer é que, mesmo que seja a sua percepção empírica, você vem aqui e fala, você vem aqui e responde, qual é a oportunidade que a pessoa está deixando passar por não prestar atenção no que você ensina. Por exemplo, qual que é a oportunidade que ela está deixando passar? Ensina ou por não estar nesse evento. Por exemplo, você pode falar, cara, as pessoas que estão aqui estão aproveitando. Você que está aqui está aproveitando essa oportunidade. Eu falo muito isso quando eu digo que muita gente fala que o mercado está saturado. Eu falo, cara, não está. Tem um monte de gente que está super animado, querendo, nossa, fazer tudo, sonhador, mas, o cara não sai do lugar. O cara é só um motivacional, entendeu? Ele só é motivado e gosta de postar frase, gosta de sentir que está empreendendo, mas ele, na verdade, ele não está empreendendo. Ele não vai para o campo de batalha, ele não produz conteúdo, sabe? Ele não se mexe, ele não se mexe. É só na cabeça dele, é só aqui, ó. O real não existe. E aí eu mostro, eu falo, cara, olha quantas pessoas tem aqui nessa sala e olha quantas pessoas estão lá no meu Instagram. Tá saturado? Não tá. E aí, enfim, só para vocês entenderem, tá? E aqui tem avatares, dores e sonhos. Em uma frase, o que o seu avatar mais deseja. E aqui eu tenho uma que eu acredito que é o que o meu avatar mais deseja, tá bom? E aí, ô Ney, da onde que eu vou tirar essas coisas daqui? Se você sabe da onde que eu vou tirar? Ó, citar listas e dores dos avatares. Você sabe da onde que eu vou tirar isso aqui, gente? É da minha cabeça? Você vai tirar isso aqui da pesquisa, cara. Tá bom? É por isso que a pesquisa, ela é um instrumento. Gente, que delícia. Que delícia você saber. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou formado... Olha, para muitos de vocês é uma bomba, mas eu sou formado em saúde pública. Pela UNB de Brasília. Formado 5 anos de faculdade. Atuei por 7 meses no mercado, no Ministério da Saúde e viajando no Brasil, visitando hospitais, fazendo avaliações de hospitais. Né? Eu chegava nos hospitais e os caras me tratavam assim, com medo, achando que qualquer coisa que tivesse errado eu poderia reportar e a verba deles seria cortada. Era incrível. Depois eu posso até contar para vocês como é que era isso. Mas uma coisa que eu fazia muito, que eu quero dizer aqui, é que eu durante a minha graduação eu tive muita experiência com pesquisa. Eu fazia muita pesquisa de campo. E eu amava fazer pesquisa, porque eu gostava das coisas que eu descobria durante a pesquisa. Da pesquisa. Eu descobria coisas que eu nunca passou pela minha cabeça. Descobria coisas que eu achava que era o contrário. Então a pesquisa ela tem o poder de fazer isso. Tá? De você descobrir coisas que quebram as suas próprias crenças às vezes. Você vai, não tem como. Olha isso daqui, são os dados. Tá? Um exemplo clássico para vocês. As pessoas me seguiam, as pessoas vinham para meus eventos querendo aprender a lançar comigo. Eu quero aprender a lançar com o Ney. E eu não estava exatamente entregando isso para eles. E aí eu li a pesquisa. E quando eu vi, eu falei, não pode ser, olha isso aqui, tá louco, olha. Não vou entregar isso aqui para a galera, né? E eu achava que a galera só queria conteúdo, então foi uma crença minha que foi quebrada. Tá bom? E aí, depois de algum tempo, a gente montou esse programa aqui. Na comunidade já tem uns conteúdos lá, não sei se vocês já chegaram a ver. Tem um conteúdo foda lá, inclusive recomendo brutalmente que você assista, que é a área de lançamentos, modo de lançamentos. Mas a gente resolveu fazer isso aqui passo a passo para vocês, dessa forma aqui.
tá bom? Então, ó, você pode pesquisar. Uma pessoa falou que dá para achar isso aqui também na caixinha de perguntas. Dá mesmo, tá bom? Mas nada bate a pesquisa. Porque a pesquisa, a pessoa está pronta ali para colocar, para escrever para você o que ela quer que você venda para ela. Escreve isso. Na pesquisa, a pessoa escreve para mim o que ela quer que eu venda para ela, tá? E aí você vai ter essa clareza. Então aqui vai ter uma parte que você vai citar as dores. E aí eu coloco aqui, ó. E se eu falar aqui, quem lembra do meu lançamento, onde eu falo bem assim, as armadilhas de quem quer entrar no digital, algo assim. E lá eu coloco timidez, lá eu coloco vergonha da família, vergonha de começar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você acha que eu tirei isso da onde, gente? É da pesquisa. E tá tudo aonde? Na minha certidão de lançamento. Tá bom? Olha só, tá tudo aqui, ó. Tudo aqui, ó. E aqui eu coloco 40. Eu tiro as 40, eu tiro umas 10 aqui e coloco lá. Mas tudo isso daqui, eu sei, porque como eu faço ao vivo, e aqui, ó, né, como eu faço ao vivo, de repente eu posso falar aqui, ó. Você, cara, já deve ter comprado um produto caro e não saiu do lugar. Você quer ver uma prova disso? Como que isso é uma dor? Vamos ver. Tem alguém aqui? Eu tô mostrando aqui, mas eu não falei, ó. Cadê? Já comprou e não saiu do lugar. Tem alguém aqui que já comprou um produto caro e não saiu do lugar? Vamos ver se tem. Tá? Olha lá, ó. Sim. E isso é uma dor. Porque não é só o produto caro. A pessoa precisa de alguma coisa para ela fazer, para você impulsionar ela. É por isso que eu acredito muito, gente, que o mentor ele tem que estar acompanhando, cara. Ele tem que estar acompanhando. É por isso que eu estou lá na comunidade. Se vocês olhar lá, eu estou sempre comentando, estou sempre respondendo a galera, participando, porque eu acredito que isso é muito importante. Isso gera um resultado do caramba. E a pessoa se sente, tem alguém me acompanhando, eu não estou sozinho na jornada. E isso é massa. E eu estou falando isso aqui para você fazer o quê? Para você fazer isso com seus alunos. Tá bom? Ah, Ney, mas e se entrar 1000 pessoas no meu curso? Quando entrar 1000 pessoas no seu curso de uma vez, você se preocupa com isso. Aí é fácil, você tem grana, você monta um suporte e manda ver, tá? Mas aqui que eu quero que você entenda isso, tá bom? Então, olha só. O marketing digital não é minha atividade principal. Quem aí faz dupla jornada? Quem aí está no trabalho... Quem aí está no trabalho CLT estudando digital para poder empreender e sair do digital e sair do CLT, tá bom? Eu comecei assim. Olha lá, eu comecei assim também. Eu comecei como CLT, tá bom? Então você percebe, ó, são coisas que o meu avatar, os meus clientes e a minha audiência têm em comum, tá certo? E tudo isso daqui eu tenho que saber. Porque o que eu preciso montar e entregar para eles tem que estar em cima disso daqui. Você lembra? Não é um processo de persuasão. É um processo de você entender o que ela precisa e resolver esse problema. Todos vocês aqui são resolvedores de problema. Resolvedores de problema. Então você vai entender o que a pessoa precisa e você vai resolver o problema dela. Tá bom? Show de bola. Aqui tem citar a lista de sonhos e desejos. Tá, as pessoas querem alguma coisa também. Olha só. Muita gente aqui quer chegar a 100k seguidores. Chegar aos primeiros 10k seguidores também. Tá bom? Eu poderia vender essa mentoria aqui como você fazer um 7 em 7. Como é que você faz um 7 em 7? Só que, você entende que a pessoa que não pegou nem 10k seguidores, a distância que tá muito distante. A pessoa não sabe nem o que é 10 pau no mês ainda, A pessoa não vai comprar. Eu tento fazer uma coisa tão assim, sexy, tão chamativa, que eu acabo que eu distancio a pessoa ao invés de aproximar ela de mim. Então eu faço um programa que eu vou te ensinar, cara, a faturar 100k, pelo menos em um período de 1 ano. E eu falo com tranquilidade. Se tu aplicar isso daqui 6 vezes, tu consegue fazer até mais. Vai ter gente aqui que vai fazer em um único lançamento. Enfim, vai ter. Sempre tem. Depende, tem várias variáveis aqui. Mas eu não posso prometer uma coisa muito distante, sendo que você provavelmente não ia se conectar. Talvez você não estaria aqui. Tá bom? Ó, ajudar minha família, viver de internet, pedir demissão. Porra, ajudar a família eu acho uma coisa muito foda. Uma das coisas que me motivou a sair do CLT mesmo, assim, que me fez decidir, foi um vídeo que eu vi. Eu estava editando um vídeo, na época que eu trabalhava com o Eric, eu estava editando um vídeo de uma aluna dele que tinha saído do CLT, olha que louco, e tinha ido
pro digital e ela, cara, tava... E aí ela... Uma cena do vídeo que ficou muito marcada para mim foi ela construindo a casa dos pais dela. Meus pais moram de aluguel até hoje. E o meu sonho é um dia poder dar uma casa para eles. E esse dia vai chegar, eu sei que vai. E eu consigo já ver isso hoje. Mas casa é caro, vocês sabem. Aqui em Brasília, então, porra. Mas isso me tocou de uma forma que eu falei, meu, com esse dinheiro que eu tô ganhando aqui nesse mês aqui, eu não vou conseguir comprar nem a minha casa. Quem dirá dos meus pais depois disso. Mas foi uma coisa que me tocou, que era ajudar a minha família. Graças a Deus, minha família sempre foi muito unida, né? Eu vim do comércio, eu trabalhei com comércio, mas o primeiro emprego que eu tive, que meu pai ele é relojoeiro, e eu trabalhava com ele. Então, ele consertava relógio e eu atendia. Hoje, quem atende lá é minha mãe, né? Aí trabalho os dois. Minha irmã é professor de química, só eu sou do digital, tô sozinho aqui. Mas isso me tocou muito. Porque eu sei que eles... Cara, comércio, mano. Quem aqui tem alguém que é comerciante aqui? Comenta aí pra mim. Fala, é ou não é? É um leão todo dia pra você matar. Você não tem controle de quem passa na frente da sua loja. Enfim, você tem vários concorrentes. Galera desleal. Galera não te indica. Meu pai é um dos melhores relojoeiros que eu cara, acho que do Brasil. Sem mentira e falando com tranquilidade. Eu falo pelos feedbacks que ele recebe. Ele é relojoeiro há mais de quase 30 anos. Conserta qualquer relógio. Mas os caras, se o cara da loja do lado tem um relojoeiro e o relojoeiro dele geralmente não resolve ou estraga às vezes o relógio do cliente, ele não indica meu pai. Olha como é que é foda isso. Então, o comércio é foda, cara. Olha lá, o Paulo falou, já tive academia, sei como é. Você tem que ficar pensando, cara, como é que você vai trazer mais clientes para você pagar as contas, não é nem para você ter luxo, não é nem para você ter, sabe, sair, é para você pagar as contas, o cara trabalha para pagar as contas, meu. Então, eu sei isso. Tá? São coisas que eu entendo também. Então, tá vendo? E tudo isso que eu estou contando para vocês aqui, eu sei que eu me conecto com vocês. Eu não tenho medo de contar esse meu lado, que pode ser para muita gente uma fragilidade. Ah, Ney, mas tu não é o fodão, não sei o quê. Não, cara. Sou fodão não, porra. Eu vim de família humilde. Tem gente que fala que é minha cara... Ney, tá essa cara aí de playboy? Porra. Eu queria, por muitos anos da minha vida... que a minha cara refletisse no dinheiro que eu tivesse na minha conta. Mas não tinha. Na minha época de faculdade, que eu falei para vocês, 5 anos, eu tinha 300 conto, pô. Eu ganhava 300 conto numa bolsa, era o dinheiro que eu tinha. Porque quando eu trabalhava com meu pai, eu não tinha salário. O dinheiro era para pagar as contas de casa, para gente sobreviver. Eu não comia lá, não dormia lá. Eu tinha um Palio uma época, um Celta, que eu tive que vender porque eu não consegui pagar. A parcela era R$400 na época. Não consegui pagar. Vender não, eu tive que devolver, porque a gente comprou no ágio, que eu não tinha nem nome também para financiar merda nenhuma, nem ninguém, todo mundo fudido. E aí eu tive que devolver. Fiquei 5 meses. Pensa na dor, cara. Minha namorada lá, que na época tinha carro, um Saveiro boladão, e eu não tinha carro. Então assim, eu sei como é que é. Entendeu? É por isso que eu acho que essas coisas, inclusive, isso motiva a gente a ir atrás. Fala assim, cara, não tem jeito. E, gente, só abrindo aqui, eu sei que a gente está falando aqui dessa parada aqui da certidão de lançamento, mas eu quero só trazer uma coisa para vocês aqui, já que a gente está falando disso aqui. É uma decisão que muda a sua vida. Não é exatamente uma metodologia. Para você fazer dinheiro na internet, mano, tem muita metodologia. E todas elas te ajudam. Não tem nenhuma que é mentirosa que eu conheço até hoje. Porra, ajuda pra caramba sim, meu. Você só vai conectar com os caras que você mais conecta, que você acredita que vai te ajudar a chegar em algum lugar. Tem várias pessoas que falam sobre comunicação, tem várias pessoas que falam sobre vários assuntos, mas vocês escolhem os mentores de vocês. E eu entendi muito cedo que não partia exatamente de, às vezes, me conectar com as pessoas certas. Claro que isso faz uma diferença do caramba, mas o que faz você chegar em qualquer lugar que você quer chegar, mano, é você se decidir. Tu tem que decidir chegar. Quando tu decide, fala assim, velho, caguei, pode explodir o mundo, eu não quero saber, mas eu vou chegar lá. E aí, meu amigo, acabou. Eu digo pra vocês, se você já decidiu, parabéns. Se você não decidiu ainda, decide. No momento que você decidir, você bater no peito e falar assim, eu vou chegar lá, não importa, eu vou estudar isso aqui de cabo a rabo, de trás pra frente, eu vou fazer pergunta, eu vou correr atrás, mas eu vou fazer isso aqui acontecer. Acabou, meu amigo, acabou, tu vai conseguir. Certeza absoluta. Eu nunca vi alguém que decidiu e ficou para trás, que não conseguiu, que está para trás, que teve prejuízo, no caso, e ficou no prejuízo, permaneceu. Não. Tá bom? Então é isso, galera. Decide.
Beleza? Show de bola. Saindo da parte motivacional aqui, mas é importante esses chute, né? Porque assim, eu sou mentor. Vocês me pagam também para falar isso para vocês. Tá bom? Lá no grupo lá nosso dos Titãs, lá eu também pego no pé deles. Fala, cara, não tem isso não. Vai estudar, vai correr atrás. Beleza? E é isso aqui, ó. Beleza? Então vamos lá, citar a lista de sonhos e desejos, né? Porra, pegou um desejo aqui meu que bateu no meu coração, eu tive que falar. Beleza? Tema das aulas. Aqui faltou a aula 4, né? Eu desafinando. Aula 4. Que é a aula que vai no domingo, tá bom? Lembrando que essa aula ela não é, a gente vai falar dela, mas só para te dizer aqui, ela não é obrigatória. Você pode fazer até a aula 3 e da aula 3 até segunda-feira você vai falando que as aulas estão no ar por pouco tempo e que vai abrir as inscrições. Aula 4, que é uma aula que eu acho uma aula boa. Pode ter aula 5, Ney? Pode ter. Faz a aula sexta, sábado, domingo, se quiser, pode fazer. Tá bom? Não tem problema. Agora isso aqui, ó, lista de 20 vantagens claras e tangíveis em participar do lançamento. E aqui você vai ter que dizer por quê, você vai ter que convencer a pessoa por quê, né? Nos seus anúncios, por que é importante ela estar lá. Antes dela participar. E quando ela estiver participando, você vai ter que convencer também. Não falei lá das oportunidades lá em cima, mas antes você vai ter também que falar isso. E aqui eu coloco ó, algumas coisas, tá bom? Que eu acredito no meu nicho, tá? No meu nicho. Estou mostrando isso aqui para vocês só para vocês terem ideia. Mas não é para você copiar isso aqui, porque não vai funcionar. Você tem que entender do seu nicho. Ô, Ney, não consigo listar 20, consigo só 5. Porra, bota 5. Lembra que esse documento você vai melhorando ele com os passados lançamentos que você vai fazendo? Beleza? Só que presta bem atenção nele. Ô, Ney, eu tenho mais de 20. Posso colocar mais de 20? Pode colocar mais de 20 também, não tem problema. Tá bom? Beleza. Então você vai descobrir quais são as vantagens. E aqui, deixa eu só dar nessas vantagens aqui vem muito o quê? Não é papo de vendedor, mas é você entender que você precisa ser vendedora. Vendedor. Você, lembra que eu falei para vocês nas aulas passadas? Existem 2 de vocês. O primeiro é o especialista. Quando você vai fazer o pitch, quem que entra? Entra o vendedor. E você tem que ser vendedor, porque se você quiser ser professor na hora de vender, você não vende. Dói. Alguém aqui já tentou ser professor na hora de vender? Não tem essa. Você tem que ser vendedor. E aí eu digo para vocês porque ontem um amigo meu, ele vende os negócios de seguro lá e não sei o quê. Aí, ele queria me ligar. Ou seja, ele queria o quê, gente? A minha atenção. Ele queria a minha permissão para ouvir ele. E na hora que ele falou assim, Ney, eu quero te ligar aí para falar sobre o meu trabalho. Ele entrou num trampo lá e tal. E ele, Ney, quero te ligar aí para falar do meu trabalho. Só que o que aconteceu? Antes disso, ele estava conversando comigo que ele queria, né, ser autoridade lá no nicho dele, nesse novo área que ele está, que ele queria lançar um produto ou vender um serviço, alguma coisa. E a primeira coisa que eu ia dizer para ele era justamente isso, que você tem que vender. Como você precisa do tempo da pessoa, você tem que dizer para a pessoa por que ela parar o tempo dela para te ouvir é importante para ela. E ele não fez isso. Mas, claro, ele não é culpa dele, ele não sabe ainda. Mas eu vou falar para ele, eu falo assim, lição número 1, cara. Você tem que me dizer, antes de querer só me ligar, ou para qualquer pessoa, você tem que dizer para ela por que é importante ela te ouvir. Vou te dar um exemplo. O Ney, tu tem câmera. Olha eu fazendo o trabalho dele. O Ney, tu tem câmera, computador, tu tem quase 30 mil reais de equipamento na tua casa aí. Se alguém entrar e roubar, você tem seguro? Não, olha aí. Já é diferente? Vocês perceberam? Por quê? Ao invés dele só falar assim, eu quero te ligar aí para falar do meu trabalho. Não. Então, aqui nessa parte, entra você vendedor. Você vai listar vantagens claras e tangíveis de participar do evento. Então, eu quero que vocês tenham esse mindset na hora que vocês forem escrever isso daqui. O que você precisa fazer, ou melhor, o que você precisa falar, o que é importante falar para a pessoa do outro lado querer te ouvir. E esse exercício, gente, já começa o seu eu especialista para entrar o seu eu vendedor. Lembra sempre desse aqui, ó. Lembra sempre disso. Na hora que você for entrar no pitch, você respira fundo, joga os ombros para trás, levanta o queixo, fala com confiança. Porque você está falando do seu produto, você está falando uma coisa que você acredita que vai mudar a vida da pessoa. E isso é muito importante, porque se nem você acredita no seu produto, por que outra pessoa tem que acreditar? Reflita. Objeções. Aqui é foda. Objeções do avatar. Faça uma lista de possíveis objeções do seu avatar. Aqui, ó, exemplos clássicos. Não sei se é para mim. Então, cara, se você quer vender mais seu serviço ou produto, é para você.
Eu falo assim, pô, tu quer vender? Esse produto vai te ajudar a vender. É isso, basicamente. É muito difícil, não tenho dinheiro. Se alguém chegar para mim e falar assim, eu não tenho dinheiro para entrar na comunidade, eu falo, cara, tem pessoas que entraram lá com 2 dias e já arrumaram 2 trampos e já pagaram a comunidade. E aí, qual que é a tua desculpa? Ah, eu não consigo entrar porque eu não tenho cartão de crédito. Tem boleto parcelado. Quebra de objeções, tá bom? Precisa de dinheiro para começar? É muito difícil fazer tudo sozinha. Enfim, você vai colocando o que o seu avatar já te falou e você pode sim aqui colocar algumas que você acredita que é para eles, tá bom? Show de bola. Armadilhas e mitos do avatar. Tem muitas armadilhas e mitos. Isso a gente já entrega onde, gente? Em conteúdo gratuito. A gente já entrega muito isso em conteúdo gratuito. Né? A gente às vezes quer falar os 8 mitos do não sei o quê, os 8 mitos da nutrição, os 8 mitos do não sei o que lá. Isso aqui tudo também, gente, vai te ajudar a produzir também conteúdos. Olha que foda. É um documento muito poderoso, tá bom? Então, ó, parar de ficar ensinando, são armadilhas. Aí eu falo, cara, você não tem que ficar só ensinando o que está no Google. Você tem que trazer o seu insight. Você tem que trazer a sua história, a sua versão. A pessoa tem que se conectar contigo. Ela não compra... Algumas pessoas não vão comprar de você só porque entenderam o que é para elas, mas também porque gostam de você. Então você traz seu insight. Você quer ver uma coisa? Todo mundo que está aqui segue alguém hoje, lá no Instagram, porque gosta do jeito que ela se comunica. Porque se identifica com as coisas que ela fala. Por exemplo, tem várias pessoas no nicho de investimentos. Talvez aqui vocês sigam uma pessoa. Vocês não seguem todas as pessoas de investimento. Você segue uma pessoa. Porque você gosta do jeito que essa pessoa fala. Você sabe que essa pessoa vai te falar o caminho. Beleza? E identidade visual, que a gente falou disso na aula passada. Aqui você pode colocar cores e tal, o que você achar importante, tá bom? Você pode também fazer uma colagem de imagens. Ou você pode ir lá no Pinterest, que é um site... Deixa eu ver aqui, se vai abrir aqui. Pinterest Brasil. Ó, você pode vir aqui no Pinterest e você pode olhar imagens que você gosta e você vai fazendo, vai aqui, ó, salva. Você cria tipo pasta dentro lá. Isso aqui, qualquer coisa que vocês fazem aqui tranquilo, tá? E, por exemplo, você vai contratar um design, você fala assim, ó, a inspiração, as imagens de inspiração são essas daqui para você usar. Pega as minhas fotos e faz uma imagem assim, pega a minha foto, sei lá, faz isso aqui na minha foto. Deixa eu ver se vocês estão vendo aí. Faz isso aqui na minha foto, ou faz isso aqui na minha foto, sei lá. Pira aí a ideia, se vocês quiserem fazer, tá bom? Isso aqui é só uma ideia para vocês. Então, por exemplo, aqui você pode colocar o link do Pinterest. Eu fiz isso para os meus colaboradores que estão fazendo carrosséis. Eu dei para eles uma pasta, eu selecionei um monte de imagem no Pinterest e falei assim, ó, as capas têm que parecer com isso daqui. E aí ajuda muito eles, né? Beleza. Sobre produto e oferta. Aqui é um checklist para você sentir se o seu produto está cumprindo o papel dele dentro do digital. Então, é ultra rápido, isso é verdade? Sim. No meu caso, eu acredito que sim, porque eu vou te ensinar a fazer um lançamento basicamente em 10 encontros, em um mês. Tu vai aprender, tu vai ouvir tudo. Né? Numa faculdade de marketing digital, você fica lá 4 anos e você não aprende a lançar. Né? Beleza, implementação imediata, isso é real? Sim, você vai aprender, você já consegue aprender tudo que eu estou te falando aqui, você já consegue implementar. E aí você vai fazendo esse checklist, essas perguntas aqui eu vou deixar para vocês, tá bom? Garantia é no-brainer, ou seja, é uma garantia que a pessoa fala assim, eu sou burro de não entrar. Tá? E aí eu coloco aqui que a minha não é uma garantia no-brainer, e eu sei disso. E saber disso me dá, né, me faz entender que talvez o meu resultado de lançamento às vezes poderia ser maior por conta que a minha garantia não é tão no-brainer. E aí tem uma coisa aqui que eu coloquei para vocês, Código de Defesa do Consumidor, artigo 49, que eu não queria aluno meu falando que, por exemplo, eu estou dando para você 7 dias de garantia. Não. Quando a comunidade era 7 dias de garantia, eu não falava isso. E eu sempre explicava isso daqui, ó, Código de Defesa do Consumidor, artigo 49. O que fala aqui, basicamente? Não vou ler isso aqui, não. Mas fala o quê? Que tudo que você comprar na internet, você tem 7 dias de garantia. Prazo de 7 dias. A contar da sua assinatura ou até o recebimento do produto ou serviço. Você tem 7 dias. Então não sou eu que estou te dando 7 dias. Você tem por lei. E eu acredito que quando eu falava isso, e ainda falo, geralmente,
Eu acredito que a pessoa fica mais tranquila, porque ela sabe que a garantia não está atrelada a mim, mas está atrelada a uma lei que está estabelecida e eu posso ser punido por isso. Então a pessoa fica até mais tranquila. Mas aí, para melhorar, o que a gente faz? A gente fala assim, não, vamos dar 7 dias, mas mais 8 dias. Aí fica 15 dias de garantia para a pessoa, para ela experimentar o produto, para ela saber se é para ela, se não é. Tá bom? Então, aqui uma possibilidade, 7 dias incondicional ou 30 dias para quem aplicar. Você pode falar isso para os seus clientes. Assim, gente, vocês podem pegar isso aqui e aplicar em 30 dias. Se você não tiver resultado, eu te devolvo seu dinheiro. Mas você vai ter que depois me provar que você aplicou. Ou você pode falar, te devolvo seu dinheiro e te dou mais R$1.000. Aí já é uma garantia condicional, né? Você condiciona a pessoa. Você vai entrar, você vai aplicar, e se você não tiver resultado, você me fala. A gente vai comentar, a gente vai conversar no Zoom, em alguma sala, você vai me mostrar que você fez, que você não conseguiu, e aí a pessoa vai ter que te provar. E se o seu método realmente funciona, você vai ter tranquilidade. Mas no geral, gente, essas garantias aqui, dos grupos que eu participo, das pessoas que eu já conversei, eu nunca vi nenhuma história da pessoa que foi lá, implementou e não teve resultado e teve o dinheiro de volta e pegou esse bônus. Porque sempre tem alguma coisa que vai precisar melhorar. A pessoa nunca implementa tudo, a pessoa sempre pula etapa, é foda, velho. É foda, a galera é foda. Cliente, aluno, é foda. Eles pulam etapa, tá bom? Você quer ver? Vai ter gente que não vai nem preencher isso aqui. Fica vendo. Tá bom? A oferta é realmente irresistível? Essa pergunta é importante. Não façam ofertas que não são irresistíveis. Tá bom? E eu acho que a minha ainda não é irresistível, não. Tá? Eu acho que eu ainda preciso melhorar ela. Mas, como eu disse para vocês, isso aqui me mantém no jogo. Eu não fico confortável com a minha oferta. Eu sempre quero melhorar ela a cada lançamento que passa. Para, fazer a pessoa entender que realmente é o que ela precisa. Se for o que ela precisa. Porque eu também não quero atrair pessoa que não precisa disso aqui. Para mim, não faz sentido. Beleza? Para quem é o produto? Isso aqui geralmente vai na sua página, na sua landing page, quando você vai captar lead. Então eu coloco para quem é, tá bom? E aí, quais os requisitos para o cliente fazer o seu curso e obter resultados? No meu caso, para ele começar, com a internet, um celular e um computador. Tá? Eu não falo que é só um celular com internet, porque não dá. Eu acredito muito que sem um computador, não vai. Pô, fazer tudo pelo celular, cara, é muito ruim. Você tá maluco. Mas sim, se tem alguém que faz, palmas para você. Tá bom? Então, ó, esse aqui é a certidão de lançamento. Eu vou disponibilizar esse documento para vocês, tá bom? E aí vocês... vou deixar vou deixar lá na comunidade. E aí vocês duplicam e preenchem aí do jeito que for melhor para vocês. Fechado?